nós estamos terminando o mês e terminando o nosso tema do mês sobre servir. E nós vamos continuar falando sobre servir. O tema da mensagem de hoje é amor explícito. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 a 20. Quem nos acompanha em casa, o texto será projetado. Se você está aqui também e tem dificuldade para ler na sua Bíblia, pode ler na projeção. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ficasse com ela aí aberta, porque nós vamos voltar para o texto várias vezes. João 13, de 1 a 20. Está registrado assim, no Evangelho de João, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, e é antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Até aqui, um texto conhecido talvez para todos nós, se não a grande maioria de nós, é o lava-pés. Jesus prestes a ser entregue, a ser traído e a ser crucificado. Ele se reúne com os seus discípulos numa casa, eles vão cear. E antes da ceia, tem esse episódio do lava-pés. Meus irmãos, é possível que você participe ou que a gente participe, muitas vezes, de encontros, de reuniões, que não nos permitem perceber o amor de Deus presente. É possível que você entre e saia daqui sem perceber o amor de Deus aqui presente. É possível. É possível por causa do seu coração, é possível por causa do nosso coração, é possível por causa das nossas falhas, você não perceber o amor de Deus. Como diz o pastor Newton, se você que nos visita nessa noite, ninguém te cumprimentou, ninguém foi na sua direção, ninguém perguntou o seu nome, né? Se você ainda está ressabiado em cumprimentar a mão, em dar um soquinho, ou pelo menos lhe dirigir um sorriso, tem uma coisa de errado. Não com você, com a gente, conosco. Tem algo de errado conosco. Se o amor não for evidenciado, se esse amor não for explicitado, esse amor precisa ser explícito. Não tem o que encobre, o que esconde,
o que o deixa oculto. Às vezes são tensões, são diferenças de opiniões, discórdias, e o clima fica pesado, o ambiente carregado. Isso pode acontecer. E a gente não percebe aquele ambiente de amor. No texto que nós lemos, o ambiente era de tensão. A expectativa não era das melhores, pelo menos porque Jesus sabia o que estava por vir, pelo que ele iria passar. A expectativa não era boa. Detalhe, há 3 domingos, pastor Leandro pregou sobre a parte em que eles discutiam, debatiam os discípulos, quem seria o maior entre eles. Lucas 22 registra isso. O debate não era bom, a conversa não era boa, o clima estava pesado e Jesus sabia o que estava para lhe acontecer. Versículo 2 conta para nós que Judas já estava determinado a trair Jesus. E ele estava lá. Pedro não aceitava que Jesus lavasse os seus pés. E estava ali no ambiente. Os discípulos não acreditavam na possibilidade de Jesus vencer a morte. Por isso também não acreditavam que Jesus pudesse morrer. Essa fala de Jesus não fazia sentido para eles. Era muito confuso na cabeça deles que o Messias precisava morrer, mas que ele também ressuscitaria. Havia uma tensão geral, todos preocupados, e cada um preocupado consigo mesmo, cada um olhando para si, apenas para si. Havia um tipo de tristeza no ambiente, mas ainda assim, e apesar disso tudo, Jesus revela seu amor, seu intenso, eterno, imutável e explícito amor. Jesus não deixa oculto o seu amor. Ele expõe esse amor de uma forma indubitável. Ele ama e ele revela o amor. As pessoas que estavam ali haviam sido treinadas por Jesus durante 3 anos. Andaram com Jesus, ouviram Jesus, viram Jesus, viram o que ele fazia, como fazia. Dia e noite estavam com ele, para serem responsáveis pela implantação da igreja, quando Jesus fosse assunto aos céus. Só que eles estavam debatendo quem seria o maior. Erro de foco, erro de atenção e um problema no processo de aprendizagem. Não estavam tão atentos quanto deveriam estar. Irmãos, um grupo assim tem extrema dificuldade para revelar o amor de Deus. Um grupo que debate para saber quem é maior, quem está mais certo, quem tem razão, quem tem mais divisas. Um grupo assim não consegue revelar o amor de Deus. Muitas vezes nós caímos exatamente no mesmo erro que os discípulos caíram. Muitas vezes a gente corre o risco de gastar tempo para saber quem é mais importante, quem é maior, quem é mais isso, quem é mais aquilo, e assim a gente não revela o amor de Deus, porque nós perdemos o foco que é Jesus. O foco é Jesus, não nós, não eu, não você, nem mesmo a nossa comunidade, a nossa igreja. O foco sempre é Jesus. Nós cantamos agora, porque quem é o centro? De tudo, o centro é Jesus. Da nossa vida, o centro é Jesus. E nós precisamos olhar para Jesus e caminhar para Jesus. Encontros onde as pessoas estão disputando quem é maior, quem é menor, você põe assim no seu lugar. Talvez você nunca tenha ouvido isso, né? Mas talvez você já tenha visto alguma coisa desse tipo. Põe assim no seu lugar. Ou você não sabe com quem está falando. Se isso acontece no nosso meio, meus irmãos, isso não gera vida, isso impede o relacionamento com Deus, isso afasta as pessoas, afasta até os irmãos. Só que Jesus é um modelo para nós, e Ele nos ensina a manifestar o amor. O texto continua no versículo 35, que nós não lemos.
Jesus diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então a máxima aqui, para sermos reconhecidos como discípulos de Cristo, é o amor que nós temos uns pelos outros. Esse amor que não é escondido, não é velado, mas ele é explícito. E como nós podemos tornar explícito o amor que nós temos por Deus e uns pelos outros? Quero que você acompanhe comigo. Versículo 1 e versículo 14, eu vou ler o versículo 14. Dentro do tema do nosso mês, o amor ele é explicitado quando nós nos dispomos a servir. Quando nós estendemos a nossa mão para servir, para abençoar. Você pode ler comigo o versículo 14? Está aí, olha. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu já disse que o clima era tenso, o clima era pesado, negativo, o clima era para baixo. O que tomava conta era o pessimismo, o nervosismo, a falta de esperança, a mesquinhez, o orgulho, o egoísmo. Ainda que fossem discípulos de Cristo. Só que isso não influenciou o Senhor Jesus. Ele não mergulhou nesses sentimentos. Mas o texto conta para nós, versículo 1, que Ele amou, que Ele os amou até o fim. Não é um amor pela metade, é um amor até o fim. Não é um amor circunstancial, mas é um amor até o fim. Jesus nunca pagou com a mesma moeda. Nunca. Entenda isso. Tem gente que não leva desaforo para casa e tem gente que quer pagar com a mesma moeda. Jesus nunca pagou com a mesma moeda e Ele nos chama para sermos discípulos dEle, para fazermos o mesmo que Ele. Ele recebia coisas negativas e sempre devolvia algo positivo, uma chance, uma possibilidade, um novo começo, uma palavra, um gesto de amor. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, Ele está dando para eles, devolvendo para eles, ao contrário do que Ele recebeu, Ele está devolvendo fé, esperança, compreensão, alívio, humildade e amor verdadeiro. Amor verdadeiro. Não amor só declarado, só de boca, mas um amor verdadeiro. Jesus paga aquilo que Ele recebe, com tudo isso, para abençoar os seus discípulos e a nós também. Jesus Ele mostra que alguém pode não compreender, ou até discordar dos projetos que Ele, como Senhor, tinha. Alguém pode não compreender ou discordar dos projetos que nós temos, que os líderes têm, ou que uma igreja tem. Mas isso não quer dizer que a pessoa tem o direito de se excluir ou de se eximir das responsabilidades como participante do grupo de discípulos de Jesus. Eu e você somos discípulos de Jesus porque nós somos dele. Então nós temos a responsabilidade como os discípulos de Cristo, de estarmos sujeitos à autoridade dele e às autoridades que ele instituiu sobre nós. A gente não pode se eximir ou se excluir. Interessante, meus irmãos, que a crítica, e Pedro critica Jesus aqui, ainda que mal intencionada, se alguém faz uma crítica sobre você, sobre uma ação sua, e essa crítica é mal intencionada, você pode tratar de um modo saudável. Você pode reagir de um jeito saudável, de um jeito bom, de um jeito abençoador, de um jeito transformador. Tem muita gente que não sabe lidar com a crítica e por isso não conseguem também revelar amor, o verdadeiro amor, o genuíno amor. Jesus ele sabia muito bem quem ele era. O texto conta isso para nós. Ele sabia quem ele era, sabia o seu propósito, a sua missão, e por isso a sua autoimagem era absolutamente normal e real.
Jesus sabia quem Ele era. Eu e você estamos em processo de autoconhecimento. E nós só podemos nos conhecer de verdade quando conhecemos a Deus. Quando conhecemos a Deus e quem somos nele, aí nós passamos a nos conhecer e estamos nos descobrindo, porque nós ainda estamos sendo formados à imagem e à semelhança de Deus por causa de Jesus Cristo, que nasceu em nós e do Espírito que habita em nós. Você ainda está se conhecendo, eu ainda estou me conhecendo, porque eu ainda estou conhecendo o Criador, o Pai, o Salvador, o Redentor, o Espírito Santo. Nós estamos nesse processo. Jesus não. Ele se conhecia perfeitamente. Por isso, qualquer palavra de qualquer pessoa não ia fazer diferença para quem ele realmente era e é. Por isso, Jesus não precisava bater na mesa, esbravejar, levantar a voz, falar mais grosso, nem exigir nada para provar que ele era líder, porque ele é Senhor. Ele é. Hoje pela manhã, na aula, na classe, família, Fernando, quem ministrava a aula, lembrou um texto do batizado de Jesus, quando ele é batizado por João Batista. E a palavra de Deus, o Pai, que vem do céu, este é meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu me comprazo. Este é meu Filho amado. Jesus sabia quem ele era, não havia dúvidas no seu coração, e ele não precisava se esforçar para provar nada para ninguém, porque ele é o que é. Ele é Deus, ele é o Messias, ele é o Salvador. Jesus, ele ensina um modelo bíblico de liderança. Nessa perspectiva, ser líder é buscar a glória do Pai sempre, e não a glória dos homens. Ele fala isso em João 5. Sempre a glória do Pai e não dos homens. Todos nós precisamos abandonar a posição de honra para podermos servir. Se eu não deixar a minha honra, eu não consigo servir. Se eu achar que eu sou digno, merecedor de alguma honra, eu não consigo servir. Isso me bloqueia. E se eu não sirvo, então eu não sirvo. Eu não sigo o modelo que é Jesus, o Mestre. Todos nós precisamos abandonar a honra para servir. E essa é uma dificuldade para todo homem e para toda mulher. Deixar os seus direitos, a sua honra, para poder servir. Jesus, ele descarta a possibilidade de ser o rei que os discípulos queriam que ele fosse. Um rei terreno, natural. Um rei que fosse libertá-los apenas do Império Romano. Jesus descarta essa possibilidade, porque ele era muito mais do que isso. Ele não é seduzido por isso. Ele não é seduzido pela tentação de Satanás no deserto, quando propõe para ele um atalho: se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Jesus sabia que tudo aquilo já era dele, e ele reinaria sobre tudo isso eternamente, mesmo pagando o preço da morte com a sua vida como homem. Jesus abre mão disso tudo para ser servidor, para servir, para dar um modelo e exemplo para nós. Marcos 10:45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para servir. Uma das maiores crises que uma igreja pode viver é a incapacidade de servir. Ela perde o seu propósito, ela perde a sua função, e isso a impede de revelar amor. Se a igreja não consegue servir, ela não consegue revelar amor. E se ela não revela amor, ela não tem a principal marca, a característica do discípulo de Cristo. Nesse episódio, Jesus ele viu muitas coisas negativas, muitas coisas que não foram boas, mas ele amou ao extremo. E ele manifestou esse amor, abrindo mão da honra que lhe era devida, que ele é merecedor,
para poder servir. Meus irmãos, o amor ele é explícito também nas coisas simples e rotineiras. Versículo 4 e 5, lembrando para nós, diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Para nós, meus irmãos, o lava-pés é uma coisa muito diferente, uma coisa muito extrema, uma coisa que não é comum lavar os pés. Para nós, talvez seja mais familiar, na hora que você vai sentar à mesa, você oferecer a possibilidade da pessoa lavar as mãos e secar numa toalha. Quem sabe, é mais razoável agora oferecer o álcool em gel, álcool 70, e aí a gente vai sentar à mesa para fazer alguma refeição. Isso para nós é comum, não é verdade? Você quer lavar as mãos? Ó, o banheiro está aqui, tem um lavabo ali, tem um tanque, tem alguma coisa para lavar as mãos. Para eles, nesse tempo, nesse contexto, era coisa comum, coisa rotineira, corriqueira, coisa simples, lavar os pés. Sempre que chegava uma visita na casa, se a pessoa tinha posses, tinha recursos financeiros, então ela pagava um funcionário, tinha alguém que ia lá lavar os pés de quem chegava. A pessoa chegava, oferecia a bacia, vinha o funcionário, lavava o pé, secava os pés. Depois de uma caminhada com sandálias de couro, só terra, era natural que isso acontecesse. Agora, se a pessoa não tinha recursos, então pelo menos ela oferecia a bacia, a água e a toalha para secar os pés, e cada um lavava o seu, sem problema algum. Uma coisa comum, tranquila. Se eu chegar na sua casa, você me puxar pelo braço, levar lá na pia para lavar minha mão, eu vou me sentir incomodado, certo? Você viu alguma coisa na minha mão que eu não vi. Então era assim, um funcionário vinha, um empregado vinha, lavava, ou então você oferecia a possibilidade da pessoa lavar os pés. Agora, apesar de ser uma coisa comum para os discípulos, para Jesus, nesse contexto cultural, ninguém se dispôs a fazer essa tarefa. Ninguém olhou para o outro e falou assim: não, deixa que eu lavo para você. Não teve um que levantou para dizer e para fazer isso. Ao contrário, como eu já disse, eles preferiram debater assuntos da mais alta cúpula. Quem vai ser o primeiro-ministro? Quem vai ocupar o cargo à direita, né, o lugar à direita, à esquerda de Jesus? Mais alta esfera da cúpula. Quando a vida de Jesus não é modelo para nós, a nossa vida e a nossa participação na igreja, ela é cansativa, ela é repetitiva e ela é chata. Se não for por causa de Jesus, não tem graça. A banda pode ser boa, o pregador pode ser pastor Newton ou pastor Leandro, as orações, você pode falar que oração linda, que coisa maravilhosa, e oração não é para ser bonito, né, irmãos? Oração é só para orar. Você vai embora, mas aquilo é chato, não tem graça. Por quê? Porque o centro não é Jesus. Se Jesus não é o modelo para nós, isso aqui não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Quem nos acompanha pode não encontrar sentido. Quem vai passar durante a semana e vai encontrar a transmissão do culto gravado pelo Facebook ou pelo YouTube, pode não ver sentido nisso tudo aqui. Se não for Jesus, isso tudo pode ser chato demais. Pequenas tarefas podem tornar-se pesadas demais, porque o centro não é Jesus. Gente, participar de cultos, participar de reuniões, passa a ser uma obrigação para a gente assim. Orar, ouvir alguém é um sacrifício, não dá tempo, não sobra tempo. A semana passou muito rápido, agora eu tenho tudo para fazer no domingo. Deu para entender? Porque Cristo deixou de ser o centro, eu não consigo mais investir tempo para estar em comunidade.
porque agora eu sou o centro, a minha casa, as minhas coisas, as pessoas que moram comigo, todas elas passaram a ser o centro. Ainda que eu não admita isso, a minha prática revela isso. O meu discurso pode ser outro, mas a minha prática muitas vezes diz isso. Falta alegria, falta prazer de servir o Senhor. Alguns esperam grandes responsabilidades, coisas que fogem da rotina, algo incomum, que tenha grande repercussão para se envolverem e participarem. Tem gente que diz, não, a hora que tivesse uma coisa que precise mesmo de mim, eu me envolvo, aí eu faço. Esse não é o modelo bíblico. Comece pelas coisas simples, rotineiras. Olha, eu vou usar aspas aqui, por favor. Coisas que qualquer um faria. Qualquer um faria. Só que aí ninguém faz, você não faz. Nós podemos fazer, nós podemos servir. Jesus estava dizendo para eles, vocês estão esquecendo da tarefa comum, dessa tarefa simples, rotineira, mas de extrema importância, que é servir uns aos outros. Não esqueçam disso, sirvam uns aos outros, abençoem uns aos outros. Muitas vezes nós somos assim, nós abandonamos as coisas comuns, as coisas rotineiras da igreja, nós deixamos de cumprir com alegria as pequenas responsabilidades, achando que quando vierem as grandes, nós seremos capazes de responder, de corresponder. Não, esse não é um ensino bíblico. A Bíblia diz exatamente o contrário. Quem é fiel no pouco será colocado sobre muito. Comece sobre o pouco. Eu quero afirmar para você que o amor ele é revelado nas coisas simples, nas coisas pequenas, rotineiras. E quando for o momento, ele também se revelará nas coisas grandes. Mas comece a revelar amor nas coisas pequenas, no dia a dia, no trato com as pessoas do dia a dia, nos seus relacionamentos. Revele amor aí. E quando chegar a hora de revelar em coisas grandes, ele também vai aparecer. Mas pode ser que se você não consegue revelar amor em coisas pequenas, jamais revelará em coisas grandes também. A terceira lição que eu quero compartilhar com você desse texto, desse amor explícito, ele é explícito quando nós trazemos alívio aos que amamos. Aliviar, carregar o fardo uns dos outros, facilitar a vida do outro. Toda vez que eu faço isso, eu revelo amor. Eu estou servindo e revelando amor. Mais uma vez, o que diz o versículo 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Jesus amou e amou até o fim os seus discípulos. E você sabe que ele morreu pelos seus discípulos. Ele pagou o preço. Ele podia muito bem não ter morrido, se esse fosse o plano eterno. Mas ele pagou o preço de morrer na cruz, por gente que não merecia o seu sacrifício. Os discípulos. Nenhum discípulo merecia a morte do Mestre. Mas ele pagou o preço para trazer alívio para nós, porque nos ama. Estavam lá na casa pessoas que eram íntimas de Jesus. Como eu disse, andaram com ele por cerca de 3 anos, viveram com ele, comeram, dormiram próximos. Todos estavam com os pés empoeirados, pés sujos da caminhada. Ainda que fosse uma prática comum, mas que além de higiênica, era também para alívio. Lavar os pés, um alívio. Hoje pela manhã tinha uma maca aqui no salão social, quem esteve aqui viu. Quem esteve aqui ontem no encontro das mulheres também viu que tinha uma maca. Fiquei sabendo que teve massagem para as mulheres que estiveram aqui ontem. E eu sentei ali hoje e pensei assim, como seria bom uma massagem agora, hein? Até brinquei com algumas pessoas, mas a massagem não veio. Como é bom ser aliviado. Talvez você não goste, mas eu gosto. Como é bom quando alguém em casa pega o meu pé e começa a apertar o meu pé. Pode apertar de qualquer jeito.
Eu gosto. Apertou meu ombro. Gente, que coisa boa. Quando a pessoa chegava exausta, cansada da caminhada, com os pés sujos, ter os pés lavados era um grande alívio. É verdade que tem gente que ao invés de trazer alívio, traz peso, né? Tem gente que se aproxima de nós para trazer mais peso e não alívio. Haja com graça, e eu já vou falar sobre isso. Tem gente que serve a vida inteira, tem gente que se dedica em uma função a vida inteira e nunca prova de alívio. Ninguém se levanta para aliviar o peso, o fardo daquele que serve a vida inteira. Só que Deus nos colocou numa comunidade, meus irmãos, para aliviarmos uns aos outros. Uns aos outros. Deus nos congrega para trazermos descanso uns aos outros, para dividirmos as cargas, para servir de refrigério e estímulo um ao outro. Em alguns momentos, você é aliviado, em outros, você traz o alívio. Eu sei que você tem provado disso. Eu sei que pelo menos a grande maioria aqui tem provado disso, de poder aliviar o outro, de alguma forma, e de em outros momentos receber o alívio. É por isso que Deus nos congregou. Esse é um dos motivos de estarmos congregados em igreja como família. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, Ele está colocando os discípulos na mesma posição que Ele. Ele está elevando os discípulos à posição de filhos de Deus, como Ele é. E essa é a posição mais digna que qualquer homem e qualquer mulher pode ter. A posição mais honrosa que pode existir é ser filho de Deus. E Jesus eleva os seus discípulos. O egoísmo, ele não deixa a gente olhar para o lado. E por isso a gente acha que os nossos problemas são sempre os maiores. Porque eu olho para mim, a minha dor é maior, o meu sofrimento é maior, a minha tristeza é maior, a minha luta é maior, e eu olho só para mim e eu não consigo abençoar outros, porque eu acho que eu sofro mais, o meu problema é o maior de todos. Por isso eu não posso fazer nada por ninguém. Você tem suas dores e seus sofrimentos? Sim. Eu tenho as minhas dores e os meus sofrimentos? Sim. Mas com elas e apesar delas, nós somos chamados e colocados em comunidade para servir uns aos outros. Você foi chamado para cá e colocado aqui para servir uns aos outros. O amor, ele nos leva a enxergar as pessoas, e isso deve gerar em nós disposição para ajudá-las, para abençoá-las. Como eu já disse há 4 domingos atrás, é uma oração, é um abraço, é um sorriso, é uma palavra, uma simples pergunta: vai tudo bem? Tudo em paz? Uma atenção pode ser curador e abençoador para muita gente. Traga alívio para as pessoas que você ama. Mas se parasse aqui, não ia ser tão difícil, né, irmãos? Já tem as suas dificuldades, mas Jesus, ele vai mais adiante. Eu quero seguir com mais um ensino para nós. O amor, ele é explícito quando os inimigos são servidos. Quando aqueles que te causaram mal são servidos. Quando aqueles que te perseguiram são servidos. Quando aqueles que te caluniaram são servidos. Quando aquele que traiu Jesus foi servido pelo próprio Senhor Jesus. Teve os seus pés lavados, aliviados por Jesus. E Jesus tem o pão à mesa e ele mete a mão na botija junto com Jesus. Come do mesmo prato de Jesus, da mesma comida de Jesus. Uma vez eu ouvi que ninguém deve dinheiro para inimigo. Você só empresta e não recebe de quem é amigo. É verdade, né? Porque inimigo você não empresta dinheiro. Você empresta para quem é amigo. Qual o problema criado aí, ó? Tensão no ar. Não é? É para amigo. É gente próxima. É gente que caminhava junto. É gente que deitava para dormir no mesmo ambiente, caminhava com Jesus, andava com ele, via o que ele fazia. Detalhe, Judas cuidava do dinheiro, era o tesoureiro do time, da equipe toda.
foi esse que traiu Jesus por dinheiro. Foi esse que traiu Jesus. Olha o versículo 11, o que diz? Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Jesus sabia quem era o traidor, desde o primeiro momento. Experiência dolorosa para qualquer um, meus irmãos, é a traição, é a existência de inimigos. Jesus lava os pés de todos que ali estavam, incluindo os de Judas, o traidor. E Jesus sabia disso. Mesmo os inimigos e traidores devem ser servidos por nós, discípulos de Cristo. Nós vamos servi-los. Jesus ensina que as traições, inimizades e incompreensões, elas precisam ser trabalhadas pela graça de Deus no nosso coração, com toda intensidade e de tal maneira que ela nos leve a reagir de forma positiva, perdoadora e aliviadora. Aliviar o sofrimento daquele que te fez sofrer. Aliviar o peso, trazer descanso, servir àquele que um dia se levantou contra você. Se você tem pet em casa, um cachorrinho, um gatinho, eu não vou pensar num cachorro bem grande, porque pode ser complicado o exemplo. Mas se algum dia o seu animal te mordeu, te deu uma mordidinha, o que você fez com ele? O gato ou o cachorrinho te unharam. Evidentemente você bateu nele com todo gosto e jogou fora, foi isso? Se alguém quiser editar essa parte e cortar o resto, eu vou ter problemas, né? Não, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Você cuida do seu pet. Você cuida do seu animal. E se bobear, você ainda paga veterinário, né? Tem vários aqui na igreja, depois você pode perguntar, eu te recomendo. Tem vários aqui para te abençoar e abençoar os seus animais também. Irmãos, a gente é capaz de demonstrar amor pelos animais. Nós precisamos revelar amor pelas pessoas, mesmo aqueles que já nos feriram. E mesmo os que nos feriram muito, precisam ser servidas por nós. Assim, o amor será explícito. Não dá para encobrir o amor, o verdadeiro amor. Quando você alivia o peso, a dor de alguém que um dia se opôs a você, existe a possibilidade dessa pessoa se arrepender. Não existe? Talvez você já tenha provado disso, da pessoa se arrepender do mal que lhe causou, porque você serviu, você abençoou, você amou. Jesus, ele alicerça o seu amor, aliviando quem tem dificuldades em ser amado. Gente que não sabe ser amado, e ele alicerça o seu amor assim, eu vou amar a esses também. Ele ama quem nunca recebeu amor verdadeiro, quem nunca teve os pés lavados por ele, o Senhor, Salvador, o Messias, o Redentor e o Rei Jesus. Por fim, o amor ele é explícito, meus irmãos, quando nós servimos quem não quer ser servido. Você conhece gente que não quer ser servido? Você conhece gente que você oferece ajuda e a pessoa nega até o final? Eu posso contar uma história aqui da minha adolescência. Tinha uma família na igreja, um senhor, e a igreja se sensibilizava com a sua família, e muitos irmãos ofereciam ajuda. E aí tinha a junta diaconal, os diáconos, que iam até ele para saber se estava tudo bem, e ele dizia que estava tudo bem. Até que um dia uma vizinha foi atrás da igreja, ligou e falou, escuta, o fulano de tal é dessa igreja? Sim, ele é dessa igreja. Ligou lá na igreja, na secretaria da igreja, e ela falou assim, então, sabe o que acontece? Será que a igreja não pode ajudar ele? Não. Porque quase todo dia ele bate na porta aqui de casa pedindo ajuda, porque ninguém ajuda e a igreja não está nem aí para ele. É coisa estranha, né? Eu tenho isso vivo na minha memória. Eu presenciei isso, eu vi isso, eu vivi isso.
Eu era novo, mas eu guardei. Tem gente que tem dificuldades em aceitar ajuda, em aceitar ser servido. Olha o versículo 8. Quem foi essa pessoa que teve dificuldades em ser servido? Vou te dar uma chance. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Gente, o que passou na mente, no coração de Pedro, existe aqui algumas possibilidades. Mas eu quero dizer para você que a igreja é um lugar de relacionamentos de mão dupla. Nós abençoamos e somos abençoados, nós servimos e somos servidos. A gente alivia e é aliviado. Não há lugar para gente orgulhosa, para gente que não quer ser aliviado, não quer ser servido. Não há espaço para quem diz que não precisa de ajuda, ou quem se considera mais santo, superior aos outros, aos demais, que não se cansa da vida. Não tem dia que você cansa da vida? Não tem dia que você fala assim: puxa, eu precisava de uma ajuda, eu precisava de uma palavra, queria alguém para orar comigo. Tem gente que nunca precisa de oração. Ô gente, tem uma coisa errada. Vocês podem orar por mim à vontade, viu? Orem muito. Não se cansem. Não preciso nem te dar a lista, não, mas você ora por mim. Não é gostoso saber que tem alguém orando por nós? Tem gente que a gente fala assim: ó, tem algum pedido de oração, algum motivo, às vezes no particular. A pessoa nunca tem nada. Às vezes ela fica achando alguma coisa para falar, para não ser mal educada. Gente, você não tem algo para dividir, uma luta para compartilhar? O problema de Pedro, meus irmãos, é que quando ele fala o meu não, Jesus já tinha lavado de outros discípulos. Sem perceber, ele se coloca como superior. Você entende isso? O Senhor pode lavar o dos outros, eles podem até aceitar, mas o meu não, imagina. Um ar de uma arrogância espiritual, de uma elevação espiritual. Essa foi a reação de Pedro. No início, talvez ele tenha se considerado diferente dos demais. Meu pé não. Depois Jesus fala: então você não vai ter parte comigo. Aí ele muda o discurso: não, então nesse caso, pé, mão, cabelo. Serviço completo. E Jesus está ensinando, é claro, uma simbologia, uma linguagem espiritual. Você já foi lavado, você já tomou banho em casa. Tem o que ser lavado, mas você já é lavado pelo sangue do Cordeiro, coisa que eles iam provar disso ainda no futuro. E agora? Gente, é preciso humildade para aceitar ser servido, ser aliviado, ajudado por aqueles que nos cercam. Nós somos servidos, e eu vou terminar com essa frase, pela sabedoria dos mais velhos. Eles nos servem com a sua sabedoria, pelo vigor e disposição dos jovens, pela simplicidade e dependência das crianças. Nós somos servidos uns pelos outros. Todos os nossos encontros, as nossas reuniões, os nossos cultos precisam ser profundamente aliviadores, porque nós estamos aqui para servir. Então eu vou aliviar você e você vai me aliviar. Nós vamos abençoar uns aos outros, porque Deus quer nos usar. Todos aqueles que entraram naquela casa com Jesus não imaginavam como sairiam de lá, mas todos foram servidos e saíram de lá aliviados, porque Jesus os abençoou. Quero convidar você para sair daqui nessa noite aliviado. Se você não pode, nós vamos entender, fique tranquilo. Mas se você pode, não vá embora, sem ir para o salão. E se você não puder tomar o suco, porque ele é doce, bem doce, você toma água, mas fica junto, tá certo? Fica tranquilo, vamos estar juntos, só para a gente ter um tempo de servir e de sermos servidos. Mas se você tem horário, vai descansar, depende de condução, locomoção, ou as crianças dão trabalho demais e aí você quer manter um pouco eles em ordem, vá em paz. Fora isso, vamos ter um tempo, quem sabe é a hora da gente compartilhar motivos de bênçãos e também pedidos de oração. O amor, ele é explícito no serviço, meus irmãos, nas coisas simples e rotineiras, quando nós trazemos alívio aos que nós amamos, também quando servimos os inimigos e quando servimos até
quem não quer ser servido.